Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Você sabia que a capelania escolar pode mudar a realidade de uma comunidade, de uma escola, de uma família e a vida de uma criança? Ah, queridos, pois pode. Quando nós começamos a fazer o curso de capelania escolar no ano de 2021, essa formação continuada em capelania escolar, meu coração foi cada vez mais se alegrando e realmente percebendo que era esse o projeto, o propósito de Deus para as escolas aqui da cidade de Cordeiros. A capelania, ela vem muito positivo no atendimento aos alunos, falando temas que estão ligados a valores, ao amor, à ética, e isso tem nos ajudado bastante e nós somos realmente agradecidos pela capelania, pelo trabalho do pastor Alex no nosso município. E por isso que nós, capelães de todo o Brasil, devemos nos envolver nessa obra tão maravilhosa. Participo do projeto Viver Escola. É muito bom estar participando, pelo que Jesus Cristo está transformando a vida de nossas crianças, nossas escolas. Eu tenho uma experiência muito linda, que é uma jovem. Ela ouviu falar desse Jesus, ela ouviu falar desse Senhor que liberta, desse Jesus que salva, e a vida dela foi transformada. Meu irmão, vida tem sido transformada através da capelania escolar, através do nome do Senhor Jesus, através de vidas que estão comprometidas com esse projeto tão maravilhoso. Seu investimento no trabalho missionário com a nova geração tem transformado vidas. Eu convido você a conhecer um pouco do trabalho que tem acontecido na Amazônia. Conheça um pouco mais o que Deus tem feito através da vida dos nossos missionários. Eu estou na comunidade Vila do Águia, no Lago Sacambu, há 4 anos. E quando nós chegamos aqui, o nosso foco, né, o estilo que nós temos, digamos assim, do Projeto Radical é começar com o discipulado, de vida na vida. Nosso foco aqui sempre foi pregar o Evangelho, sempre foi falar de Cristo para essas pessoas, mas nós temos uma abertura muito grande com os familiares, com as pessoas aqui da comunidade, com os ribeirinhos. A escola onde nós trabalhamos é a Escola São Luís de Gonzaga. Nós trabalhamos mais ou menos com 50, 60 crianças. É mais ou menos uma EBF que a gente faz ali com as crianças, né? A gente tem um momento de oração, a gente ora com elas, a gente fala um pouco do plano da salvação para elas e depois a gente apresenta a questão do novo sorriso. A gente faz com elas tudo aquilo que precisa fazer, né? De escovação, tudo. É um tempo maravilhoso, né? Sobre a questão da ação do novo sorriso e apresenta o plano da salvação para elas, como eu falei. Nós temos desenvolvido um trabalho com crianças a princípio. Nosso pequeno grupo multiplicador infantil. A gente se encontra com eles todos os sábados, mas durante a semana a gente não deixa de estar com eles. A gente sempre faz uma programação durante a semana. A nossa caminhada esportiva, que nós desenvolvemos com eles. E durante a semana também a gente está tendo agora a questão da capelania escolar. Então a gente entendeu que a gente deveria trabalhar aqui na escola, era o que a gente já estava orando, que a gente queria fazer
E aí a escola nos recebeu muito bem e ofereceu ainda 2 salas para a gente poder estar trabalhando com eles. A gente está acompanhando um casal chamado Gideon e Valkyria, e quando a gente ia para casa deles, a gente almoçava muito juntos. Um dos filhos desse casal falou assim: mamãe, a gente não vai orar antes de almoçar? Aí a mãe dela falou assim: minha filha, vamos orar. Então a gente vê que o convívio com a gente foi criando nessas crianças uma mudança nelas e que elas podem levar para dentro de casa também. Então, a partir dessas crianças, os pais também têm sido transformados pelo Evangelho. É extraordinário você ver uma criança, ela já de bebê, ela vem crescendo e a gente vem acompanhando esse crescimento dela, tanto físico como espiritual. Então, é algo que a gente não vai abrir mão de investir na vida delas. A gente não vai deixar de orar, a gente não vai deixar de incentivá-las a continuar e a fazer outros discípulos. O objetivo disso tudo é transmitir o amor de Cristo e que não deixar ninguém de fora do que Deus tem feito no mundo. O trabalho missionário precisa de pessoas que sustentem, que contribuam, que estejam em oração e que vão também aos campos. Nós estamos aqui nos campos. A gente está aqui segurando um lado dessa corda e os irmãos estão aí do outro lado segurando as cordas também. Então, quando a gente quer servir a Deus, a gente também serve pessoas. Sua oferta, ela está gerando vidas, ela está trazendo restauração de casamento, ela está transformando vida de crianças. Então, vale a pena investir na obra missionária. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus e nos unirmos a Ele em oração. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar que nós nos aproximamos do mês de aniversário da nossa igreja. A Igreja Batista do Parque, aqui no Parque São Lucas, na região da Vila Prudente, foi organizada em 7 de setembro de 1963, portanto vai completar 59 anos. E nós vamos nos reunir exatamente no dia 7 de setembro, uma quarta-feira, feriado, para celebrarmos tudo aquilo que Deus fez durante este período. Celebrarmos que Ele tem nos envolvido com suas bênçãos, com sua graça, e também para celebrarmos os desafios que Ele tem para esta igreja, para o nosso coração, para este tempo, lembrando sempre da sua companhia, que nunca nos deixou em todo este tempo e nem vai nos deixar. Lembrar também que teremos este encontro no dia 7, no dia 11, no domingo, estará conosco o Ministério Som Maior, ele vai ministrar naquele culto, será um tempo de alegria também. No dia 24, teremos um encontro conjunto do Homens do Reino e Mulheres de Valor. Você deverá fazer sua inscrição, será um encontro especial, teremos uma creparia aqui conosco e seremos um tempo de festividade, de alegria. E no dia 25, último domingo do mês de setembro, teremos a apresentação da cantata Faz-nos Um pelo grupo coral da nossa igreja. Será um tempo de celebração, um tempo de festividade, um tempo de nos colocarmos diante do Senhor em louvor e adoração. Você é nosso convidado, traga também os seus visitantes. Um segundo motivo muito importante de oração são aqueles nossos irmãos que estão enfermos, passando dificuldades e necessidades, pelos quais devemos orar constantemente e também estender a nossa mão amiga, estender a eles e fazer que derrame sobre eles aquilo que tem sido abundante na nossa vida também. Não se esqueça disso, você sabe quais são aqueles que têm necessidade especial de oração. Um terceiro motivo muito importante são as eleições do nosso país. Na década de 90, a Associação Evangélica Brasileira produziu um decálogo do voto ético. E nós vamos aqui, a cada semana, compartilhar um destes mandamentos. Decálogo do voto ético, da Aliança Evangélica Brasileira. Mandamento 1. O voto é intransferível e inegociável. Com ele, o cristão expressa sua consciência como cidadão. Por isso, o voto precisa refletir a compreensão que o cristão tem
de seu país, de seu estado e do seu município. Na década de 90, os evangélicos eram um número menor e tinham uma influência menor na sociedade. Hoje as coisas mudaram, mas nós continua sendo pertinente que a gente seguir por esse decálogo. Ele é muito útil. Nós gostaríamos de compartilhar exatamente para isso, para que esta liberdade, para que este privilégio seja exercido com responsabilidade. Nós não temos candidato, nós não apoiamos nenhum partido, mas nós reconhecemos que precisamos estar na sociedade como luz e sal. Somos entes históricos, não podemos sair da nossa realidade, fugir para o deserto, nos enclausurar num mosteiro. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é estar no mundo, ser sal, ser luz, vivermos de uma maneira que expressemos os valores do reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Quero lembrar aqui a frase do pastor Martin Luther King Jr., que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos pelos direitos civis em igualdade. Ele dizia que a igreja não deve ser nem serva nem dona do Estado, mas deve ser a sua consciência. E é assim que nós devemos exercer esse privilégio, essa liberdade de escolher os nossos representantes que vão governar o Brasil. Esse ano haverá eleição de presidente, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Você precisa então escolher 5 nomes. Faça isso com responsabilidade, faça isso entendendo que é um grande privilégio seu. O seu voto não pode ser manipulado nem vendido a alguém. Que Deus te abençoe no exercício da sua liberdade. Vamos meditar agora na palavra de Deus. Um poema de Davi. Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia, e os louvores são como um colar em volta do seu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Não seja teimoso como o cavalo ou a mula que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem o Eterno, cantem juntos todos. Vocês de coração honesto, não se calem. Errar é humano, perdoar é divino. Por isso eu quero continuar pensando com você a respeito do perdão. Eu gostaria de, nesse momento, destacar apenas uma frase do salmo que foi lido, o Salmo de Davi, que diz assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados. Eu quero pensar a partir desta frase a respeito do perdão, porque o perdão tem uma característica. Quando nós não tratamos a nossa situação, a situação em que vivemos, a quebra de relacionamentos, a ofensa que produzimos na vida de alguém, ou quando guardamos os sentimentos de ofensa
que são trazidos ao nosso coração, nós acabamos adoecendo, e é o que o salmista retrata aqui no Salmo 32. Nós vamos ter a oportunidade de, mais detalhadamente, poder nos deter neste salmo, como esses momentos da caminhada de oração são uma meditação a respeito daquilo que a palavra vai trazendo, vai destacando no nosso coração. Por isso, apenas esta frase: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. E este é um grande problema, quando a gente não trata dos nossos pecados, das ofensas que produzimos ou das ofensas que sentimos, vivemos pressionados, vivemos sob alerta, vivemos ansiosos porque somos tomados por este mal-estar, ou este grande mal-estar, tanto físico quanto psíquico, esta aflição por causa de algo não tratado, de algo não resolvido. E especialmente porque, enquanto eu mantenho escondidos os meus pecados, eu preciso viver alerta, sempre pressionado a mantê-los escondidos. Você sabe como é que é aquela história de quem conta uma mentira e que tem que ficar alerta para poder confirmar a mesma história constantemente. Quando os detetives vão interrogar diversos criminosos, eles acabam comparando as versões de cada um para ver se pegam contradições ou ouvem a mesma testemunha diversas vezes para poder perceber se ela tem contradições na sua história. E o problema de manter escondidos os nossos pecados, de não tratar das questões que temos na nossa vida, é que nós vivemos ansiosos constantemente, sempre em alerta para poder confirmar aquilo que estamos falando. É interessante que o salmista, ele revela uma consciência de pecador. Ele fala como pecador que tem uma consciência que está ardendo, que está constantemente o acusando, que não tem paz, porque ele sabe que cometeu um ato. A sua consciência diz assim, ou lá no fundo do seu coração, ele fala consigo mesmo: eu sei que fiz algo errado. Eu sei que o que eu fiz é errado. Eu sei que meus atos foram errados. Então, essa consciência fala consigo mesmo, essa conversa interior de que eu sei que eu fiz algo errado. Eu sei que aquilo que eu fiz, da maneira que eu fiz, na hora que eu fiz, estava errado. Poderia ter sido feito de uma maneira diferente, numa hora diferente, de um jeito diferente. Então, essa consciência que arde porque eu sei que fiz algo errado. O salmista também fala de uma consciência que reconhece o peso da sua dívida, porque além de falar que eu sei que eu fiz algo de errado, lá no fundo do coração, lá no fundo da sua consciência, ele diz assim: eu sei que eu fiz algo de errado, ou eu sei que o que eu fiz é errado e foi feito contra alguém. Eu sei que o que eu fiz é errado e é contra alguém. Eu não tenho apenas um ato, mas eu tenho algo pessoal com alguém. Não é apenas um ato que eu cometi errado, mas eu pequei, eu errei contra alguém. E além da minha consciência falar assim, o que você fez está errado, ela também me acusa dizendo assim, o que você fez foi errado para com aquela pessoa, quando eu sou ofensor. E esta palavra, esta maneira que o salmista está retratando em suas palavras. E o mais profundo desta consciência é quando o seu coração percebe que eu sei que o que eu fiz é errado e é contra Deus. Eu sei que o que eu fiz é contra Deus. É um ato, e isso me acusa, não precisava ter feito. Eu sei que eu acabei ofendendo alguém, mas em última instância, lá no fundo, lá na base, eu acabei pecando contra Deus. Porque quem me dá consciência de que meus atos são errados é o próprio Deus. Quem diz ao meu coração que eu acabei ofendendo o meu irmão, a quem eu devia amar, é a palavra de Deus. E no fundo, este ato cometido contra alguém,
é um ato de rebeldia exatamente contra a palavra, contra a orientação, contra a companhia, contra a habitação de Deus em minha vida. E é assim que a consciência do pecador vive nessa angústia, porque tenta esconder os seus pecados, não os trata. Não trata o ato que foi errado, não trata a ofensa que cometeu contra alguém, não trata a ofensa que cometeu contra o próprio Deus. E vamos recordar então, eu quero que isso fique bastante claro na sua mente. Quando eu sou ofensor, eu preciso passar por um processo de arrependimento. E eu quero que isso fique tão guardado no seu coração, porque foi uma lição que eu aprendi recentemente, que conseguimos retratar nestas 3 palavras, que é para ficar bem didático. Quando eu sou ofensor, eu preciso passar por um processo de arrependimento. Eu preciso confessar o meu pecado como consciência, então eu preciso de confissão na minha vida, eu preciso desta consciência, olha, eu pequei, eu reconheço isso, eu preciso me entristecer. Pecado que não causa tristeza no nosso coração é um pecado que não chegou aonde deveria chegar, ou perdão, é uma consciência de pecado que não chegou aonde deveria chegar. Talvez chegou assim só no intelecto, não chegou nos sentimentos, passou pela mente, mas não alcançou o coração da pessoa. Então eu preciso ter confissão, consciência do meu pecado, eu preciso ter contrição, tristeza pelo meu pecado, eu preciso lamentar, eu preciso chorar o meu pecado. E por fim, eu preciso de transformação. Então guarda estas 3 palavrinhas, confissão, contrição, transformação. Porque quando eu sou o ofensor, eu preciso, passando por este processo de confissão, de contrição e de transformação, priorizar a restauração dos relacionamentos com aquela pessoa a quem eu ofendi. Acertar a minha dívida, se ela é possível de ser acertada, ou então pedir perdão, se é algo que não tem uma reparação concreta, não há como você acertar isso. Pedir perdão é então assumir de qualquer maneira, ou você podendo acertar a dívida, ou sendo algo que não tem mais como restaurar concretamente, você pede perdão, você assume o compromisso de não mais incorrer no mesmo erro. Então, olha, eu chutei sua canela e eu estou assumindo aqui o compromisso que eu não vou mais fazer isso. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é quando você assume o compromisso de tomar as medidas possíveis e cabíveis para não mais incorrer no mesmo erro. Talvez na psicologia mais contemporânea, você poderia usar a expressão gatilho. Eu descobri quais são os meus gatilhos para chutar a tua canela, então eu vou evitá-los. Eu já sei quais são eles, eu posso evitá-los. Sabendo quais são eles, eu sei como controlá-los, como dominá-los, para que eu não mais chute a sua canela, para que eu não mais incorra no mesmo erro. Então, quando eu sou ofensor, é assim que eu tenho que tratar. Não adianta ficar escondendo os meus pecados, as minhas ofensas. Agora, quando eu também sou ofendido, eu preciso dar a oportunidade ao meu ofensor de passar pelo processo de arrependimento. Ele também precisa ter consciência do seu pecado, se entristecer pelo seu pecado e buscar a transformação. Então a primeira questão, quando eu sou ofendido, é dar ciência ao meu ofensor de que ele me ofendeu, do ato, do fato que ocorreu e dos meus sentimentos, para que a gente possa então caminhar para a transformação. E isso é um momento de exortação, não é um momento de dar bronca, de acusar o outro, mas a palavra exortação traz dentro de si a ideia de animar, de estimular, de orientar amorosamente. E esse momento, então, em que eu dou ciência dos fatos e dos meus sentimentos ao meu ofensor, é um tempo em que eu quero animá-lo, eu quero estimulá-lo, eu quero amorosamente exortá-lo a nos relacionarmos como discípulos de Jesus que buscam restauração do seu relacionamento.
Estamos aqui entre duas pessoas, diante de Deus. Lembrem-se que o texto que nós estudamos recentemente falava de Jesus, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E nós estamos aqui como discípulos de Jesus, na presença de Jesus, em busca de restauração. Não é de acusação, não é de briga, não é de mais ofensas, mas é em busca da restauração. Então esse tempo de dar ciência ao meu ofensor é um tempo de dar oportunidade para que haja restauração. É um tempo de dar oportunidade para que nós dois, a partir do perdão, possamos agir como discípulos de Jesus. Lembre-se que uma das bem-aventuranças, uma das características, então, do caráter do discípulo de Jesus, uma das bem-aventuranças é quando Jesus diz assim, bem-aventurados, ou que feliz que é, ou que são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Então é esta a ideia deste momento, desta oportunidade de nós dois nos comportarmos como discípulos de Jesus. Eu estou aqui em busca da pacificação, de manifestar a paz. É por isso que quando o salmista diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, eu sofria demais, eu vivia em alerta, angustiado, ansioso, porque eu precisava esconder isso. Quando a gente trata o pecado, há uma cura nos nossos corações, nos nossos sentimentos. O salmista vai falar isso em outros versículos, mas a gente está partindo apenas desta frase. O coração é curado em seus sentimentos. Pense que um coração ofendido, quando chega o perdão em sua vida, na sua realidade, ele fica liberto da dívida do ofensor. Como nós já aprendemos, ele pode falar assim, não espero mais nada, já resolvi isso. Porque quando a gente não trata, a gente fica escondendo essa situação, o ofensor sempre produz em nós os mesmos sentimentos daquele momento, daquele ato de ofensa que quebrou o relacionamento. O ofendido fica sempre ressentindo, vive de ressentimento. E quando a gente tem o perdão, o ressentimento cessa, ele fica para trás, e que toma lugar desse ressentimento é exatamente a alegria, a paz que o perdão vai produzir. O coração do ofendido fica liberto de outros sentimentos nocivos. O ofendido, ele cultiva amargura, ele cultiva ódio e, por fim, ele chega ao ponto de cultivar vingança. É o que Jesus nos ensina também no Sermão do Monte, quando fala a respeito daquele sentimento de ódio, de desprezo pelo outro, e que no fim você está matando o outro no seu coração. Você está alimentando esse tipo de vingança. Às vezes não é um ato, mas é um sentimento que você tem no seu coração em relação àquela pessoa que inclusive você deveria amar como a si mesmo. O coração ofendido, por fim, pode, quando é tomado pelo perdão, ele pode vislumbrar o futuro, uma nova etapa. Não fica lá atrás ressentindo a mesma coisa, aquele negócio que foi falado para mim quando eu era adolescente, quando eu era jovem, há 10 anos atrás. Estou casado há 40 anos, mas ele me falou aquilo naquele dia. Olha, meu pai que já morreu, eu ainda continuo mantendo no coração aquilo que foi dito, aquela coisa, aquela situação que aconteceu na minha casa 20 anos atrás, eu continuo com aquilo no meu coração. Isso é tirado, ficou para trás. Eu posso caminhar à frente. Não há mais sentimentos de ódio nem vingança, um jeito de eu arquitetar, de poder chutar a canela de novo, ou a primeira oportunidade que eu tiver de atacar alguém. O ofendido está livre, então, para perdoar e amar, que é o mandamento que nós recebemos, de amar o próximo como a nós mesmos, de amarmos o nosso inimigo, porque só assim, de novo no Sermão do Monte, Jesus fala, só assim seremos filhos do Pai Celestial. Ora, vai produzir o bem a si mesmo, essa libertação de ressentimentos, de amarguras, de ódio, de vingança,
vai produzir o bem a nós mesmos, o bem ao próximo a quem vamos amar e, finalmente, vai produzir frutos que glorificam o Pai. Se lá no passado a minha consciência ficava me acusando, eu sei que o que eu fiz é errado, que o ato que eu cometi é errado. Ela ficava me acusando, eu sei que o que eu fiz é errado contra aquela pessoa. E no fim eu sei que o que eu fiz é errado contra o próprio Deus. Agora eu posso glorificar, posso amar a mim mesmo, perdoando-me, eu posso perdoar o próximo que me ofendeu. E tudo isso, quando a gente perdoa, traz glória, é fruto que glorifica o Pai. Eu posso e devo tratar o meu pecado com Deus, comigo mesmo, com o meu ofensor, a quem eu ofendi também. O perdão cura. O perdão nos liberta da gente ter que ficar escondendo os nossos pecados. E que paz não ter nada a esconder. Não é verdade? Eu queria orar por você e com você nesse momento. Feche os teus olhos. Deus querido, nós te pedimos nesta hora que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente. Nós oramos com o salmista, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão pelas ofensas que cometemos antes e acima de tudo contra ti. Nós nos encontramos como aquele filho que partiu e reconhece os seus pecados e diante de ti diz, pequei, somente contra ti pequei. Eu quero pedir o teu perdão. Ó Deus, nos ajuda também a perdoar o nosso próximo, aquele a quem nós devemos amar. Ó Deus querido, e nos ajuda, através do teu perdão, da cura que o teu perdão traz, a limpar a nossa consciência das amarguras, dos ódios, dos ressentimentos, das vinganças, para que tudo, ó Deus, em nossa vida, venha glorificar o nome do Senhor Jesus, venha glorificar o Pai, a quem servimos e de quem somos filhos através de Cristo Jesus. É a nossa oração mais sincera, do fundo do nosso coração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe. Que a partir deste instante seja uma nova etapa na sua vida, onde você não mais tenha que esconder pecados, mas possa desfrutar da cura que o perdão de Deus traz para a nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira.